Olá, bem-vindos ao programa de Medicina Baseada em Evidências, Saúde Baseada em Evidências, da disciplina de Medicina Baseada em Evidências da Unifesp, com o apoio do Centro Cochrane do Brasil. O Centro Cochrane do Brasil é uma entidade internacional que tem sede no Brasil, uma das sedes é nacional, brasileira, aqui em São Paulo, na Unifesp, e que mapeia o conhecimento para que o paciente e o médico saibam o que tem maior probabilidade de dar certo, de trazer mais benefícios do que malefícios em relação a outras opções, ao não tratamento, e que depende muito da ciência. Isso é obrigatório por lei no Brasil, no próprio SUS, né? Tem a Lei 12.401, assinada pela presidente Dilma, que diz que novas tecnologias no Sistema Único de Saúde obrigatoriamente têm que ser baseadas em evidências científicas de qualidade, que é um progresso, um marco de uma política de governo para a saúde ser baseada na ciência. Parece ser muito óbvio. É óbvio isso, Délcio? Eu vou perguntar ao professor Délcio Matos, que está aqui conosco, e que é professor titular da Unifesp de cirurgia, gastrocirurgia, e que é um dos gastrocirurgiões de maior nível de publicações nessa área que eu conheço. E algumas revisões que nós fizemos, inclusive, é usada para propaganda da revista da própria Cochrane, não é? Exatamente. Deus. Então, vamos começar pelo começo. Eu falei aqui que é preciso lei para implementar tomada de decisão baseada em evidência. Se você fosse operado, o que você gostaria de ter? Informação. Quando eu tomei o primeiro contato com esse enfoque, falei, puxa, será que é necessário? Porque é tão lógico você imaginar que haja para se tomar uma decisão clínica, tem que se basear num conhecimento produzido de forma metodologicamente correta. Eu achei que essa coisa tinha que ser aceita sem muita discussão, não era uma coisa a ser introduzida. No entanto, nós estamos há 10 ou 15 anos trabalhando nessa área e eu vivo descobrindo novidades, e no nosso programa de pós-graduação, tanto na área cirúrgica como aqui na medicina baseada em evidência, a gente tem visto grandes avanços desta ferramenta que é a evidência, e que hoje extrapolou a própria medicina, né? A evidência hoje já está no direito, nas outras áreas e na tudo assistência mais. social, na educação, né? Aquilo que parecia que não era muito lógico de executar, né? de implementar. Quer dizer, a ciência proliferou de tal maneira, né, que coisas boas e ruins apareceram e começaram as ruins poluir as boas, que são minoria, como sempre. Exatamente. Não é? E as pessoas, para saber isso, é preciso que alguém separe para elas as evidências. Exatamente. Nós temos uma literatura totalmente poluída, né? Com maus trabalhos, mas tem os bons trabalhos. A medicina baseada em evidência, dentro de uma estratégia, ela busca... E os maus trabalhos, como são mais numerosos, escondem os bons. Esconde os bons trabalhos, sem dúvida um dos papéis de quem faz medicina ou cirurgia baseada em evidências é separar esse joio do trigo, não é? E levar isso para o profissional da saúde, ter educação continuada, né? Baseada em evidências, e para o paciente também saber da onde vem aquela informação que está sendo utilizada para ele ser operado, por exemplo. E quando a gente vai na literatura buscar o conhecimento já produzido e seleciona os melhores, a gente se surpreende com os novos conhecimentos produzidos através daquele conteúdo já publicado e já disponível para todos os colegas, né? Eu acho que este é o grande mérito. Este é o grande mérito. E nós trabalhamos nessas evidências e tivemos a felicidade delas serem aceitas em países do primeiro mundo. Internacionalmente, eu vi referências desses trabalhos que você está citando, que você liderou e que eu só dei o suporte metodológico na Austrália, na Suécia, na Dinamarca e etc. Sem dúvida nenhuma. Do Brasil para o mundo? É absoluta verdade mesmo. Então, na realidade, nós tivemos o privilégio, né? Você foi também bolsista na mesma época da Fundação Rockefeller, aqui na Unifesp, né?
ligado aos grandes centros internacionais, algumas décadas atrás, e que isso evoluiu de tal forma que virou uma ferramenta para toda a humanidade, não é? Sem dúvida. A Cochrane hoje tem 31 mil pesquisadores trabalhando e selecionando a informação científica para tomar a decisão na saúde, não é? Tem 15 centros e nós temos o primeiro a ser fundado num país em desenvolvimento na época, Que não é é? o nosso, né? E que agora, esse ano, nós estamos completando 18 anos, atingindo já foi a maioridade, enquanto a Cochrane já está fazendo 22 anos. Né? Está atingindo a autonomia, né? Se fosse uma criança. Né? E você, Délcio, que é um professor titular de gastrocirurgia, não é? Como é que você se mantém atualizado, diferente de outros que não tiveram a mesma formação? Você acha que tem mais facilidade? Eu tenho convicção que realmente a busca na literatura da atualização, desde que ela é feita com uma análise crítica adequada, sem dúvida ela permite ao profissional, e eu tenho sentido isso comigo mesmo, atuar com uma decisão clínica confiável. Mais seguro. Mais segura. E nunca esquecendo que a evidência é uma ferramenta, mas ao lado dela nós temos a opinião do paciente, nós temos a opinião do administrador, nós temos, enfim, um conjunto que vai... E a melhor evidência científica. Né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Que essa era a parte que na área cirúrgica, particularmente, foi sempre uma parte um pouco esquecida, porque o cirurgião... Era mais uma arte, um artesanato. Sem dúvida. O cirurgião, pelo próprio perfil, ele se entusiasma com novos dispositivos, com a própria experiência, enfim, e a evidência veio quebrar essa circunstância. Só para lembrar, né, quando eu era aluno, as aulas mais repetitivas que eu tive no departamento de cirurgia era sobre cirurgia para úlcera duodenal, gastroduodenal. Exatamente. Essa é uma história espetacular. E era gastrectomia com vagotomia seletiva, uma cirurgia extremamente cruenta, não é? Sendo mutilante. Mutilante. E se fez durante décadas, né? E tinha os grandes artesãos dessa cirurgia. E como é que ela é tratada hoje? A úlcera gastroduodenal. Pois é. Tratada com antibióticos, né? Porque mostrou-se evidências que você poderia resolver isso com antibiótico, que era uma bactéria que estava ali. Sem dúvida nenhuma. Então, mas quantas pessoas foram operadas, né, por falta de estudos que mostrassem que aquilo não era melhor do que outras opções. E nesta época, alguns aforismas surgiram, como, por exemplo, grandes cirurgiões, grandes incisões, coisas desse tipo, que hoje... Quanto maior a incisão, maior era o cirurgião, como competência e tudo mais. Mas hoje é uma realidade totalmente diferente. Entendi. Hoje, praticamente, nós só fazemos atos operatórios em úlceras complicadas, que é a mínima porcentagem. E indo mais para trás na história da medicina, e antes o melhor cirurgião é que tivesse o bisturi mais sujo e o avental mais sujo. Né? E a ciência veio mostrar que isso era um absurdo. Não é? Sem dúvida. A realidade hoje é totalmente... A medicina baseada em evidências tem esse papel, não é? De separar o joio do trigo, botar a ciência para iluminar o assunto, ver qual o melhor antisséptico, qual a melhor anestesia, qual a melhor prótese, né? Se é para dar o ponto comum, por exemplo. Eu sei que você tem um trabalho, é mais ou menos óbvio que... mas é importante porque tem um custo enorme. Ao dar o ponto, você dá um ponto de fiozinho simples de catigutte reabsorvível, ou você põe um grampeador, uma máquina automática costurando o sujeito inteiro? Como é que fica? Se eu for atender como cirurgião a indústria, eu vou usar o grampeador, que fica caro para o doente, para o sistema, para o próprio governo.
No entanto, quando nós tentamos produzir a evidência sobre esta comparação, se o fio ou se o grampo, nós observamos que os resultados são absolutamente iguais. O cirurgião fazendo a sutura clássica, uma agulhinha e um fiozinho. Uma agulhinha e um fio. Ou aquele aparelho complexo, sofisticado e que libera um número de grampos que fixam os cotos a intestinais. parede, as alças. E os resultados são os mesmos. Esse trabalho é usado na propaganda da Cochrane, né? E está nas guidelines de países de primeiro mundo. Exatamente. Ele aparece nas grandes revistas como sendo um exemplo daquilo que nunca se questionou. Porque foi se aceitando sempre os novos dispositivos. Será que aquela forma antiga de operar, como você bem colocou, fazendo a sutura, também não é válida e pode ser aplicada? É muito mais barato. E sem dúvida nenhuma, diminuindo o custo, o nosso sistema está com sérios problemas. Aproveitar essa oportunidade desse assunto, né, para quem está nos assistindo aí pela primeira vez, que para saber se um tratamento é melhor do que o outro, é preciso que se faça estudos comparativos, né? Sem dúvida. Se escolhe os pacientes por sorteio, um vai receber um tipo de tratamento, por exemplo, vai usar lá os grampeadores, o outro vai usar a sutura simples e tradicional, que já tem séculos, não é? E você vai ver se os resultados, né, são melhores, sobrevida do paciente, infecção, deiscência, né, que é rompimento da sutura, etc., né? E o Delso mapeou esse conhecimento e mostrou que eles eram praticamente equivalentes, salvo a porção terminal do esôfago e do cólon. Exatamente, né? exatamente. Não é isso? É isso mesmo. Então, isso... você levou quanto tempo fazendo esse estudo? Eu acho que isso foi realizado... Você tá comentando a questão do... E fazer a revisão sistemática Cochrane, né? Quanto tempo levou? Cada estudo desse? É. Em torno de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos. Isso. E você faz uma busca, encontra 1000 artigos científicos respeitados, né, nas grandes revistas, e acaba sobrando lá uma meia dúzia que tem qualidade para responder com precisão essa pergunta. Não é verdade? E você acha que quantos por cento dos profissionais da saúde do mundo estão preparados para fazer esse trabalho? É um percentual bastante pequeno. Muito pequeno, não é? Muito pequeno. E na área cirúrgica, Álvaro, menor ainda. Menor ainda. E quantos podem se beneficiar disso depois? A população como todos, um todo. Não é verdade? Como um todo. E toda a população do mundo, não é? Sem dúvida nenhuma. Então, esse é um tipo de trabalho que vale a pena, não é? E é feito por 30 mil pesquisadores da Cochrane do mundo todo. Tem gente fora da Cochrane que faz isso também com propriedade, não é? E depois a Cochrane, pelo menos, distribui isso de graça para 2 bilhões de habitantes do planeta, né? Para a Organização Mundial da Saúde, para os serviços de saúde, para os profissionais da saúde. Aliás, no Brasil, graças a recursos do CAPES, da Organização Pan-Americana da Saúde, isso está disponível, né, um trabalho nosso, para todos os brasileiros, médicos ou não, profissionais da saúde ou não, leigos, está disponível desde 2001. Já são, então, 13 anos que você entra na internet e pega essas informações na Cochrane Library, né? É só entrar lá, Centro Cochrane do Brasil, que já aparece aí no seu vídeo, centrocochranedobrasil.org, clica lá em Biblioteca Cochrane, ou Cochrane Library, põe as palavrinhas, o tipo da doença, o tipo da intervenção, do tratamento, e vão aparecer lá as publicações que são chamadas de revisões sistemáticas da Cochrane, não é? E isso é acessível gratuitamente em todos os países pobres do mundo, na Ásia, na África, na América Latina. Depois desse trabalho no Brasil, toda a América Latina tem isso disponível, não é? Países ricos, como no Reino Unido, pagam por isso e disponibilizam também para a população. Então, essa é uma nova ferramenta. Eu vou te fazer uma pergunta que é um pouco pretensiosa, eu pediria licença para você, mas depois você analisa criticamente isso. Você conseguiria imaginar
a saúde e a medicina sem as revisões sistemáticas da Cochrane hoje, depois desses 22 anos? Eu tenho um bom tempo de carreira e eu posso, de maneira convicta, afirmar alguns enfoques na área cirúrgica de qualidade de pré-operatório e de pós-operatório. O cirurgião sem evidência, vamos chamar assim, é aquele cirurgião, por exemplo, que prepara o intestino do seu paciente. É aquele cirurgião que superidrata, dá grandes volumes no pós-operatório. Que põe o paciente em risco. É o cirurgião que drena todas as suas operações, porque ele acredita que a drenagem previne complicações. É o cirurgião que deixa o seu paciente no pós-operatório num jejum prolongado, o que coloca o paciente em risco. Todos esses enfoques, e eu poderia citar dá alguns o antibiótico perioperatório fora do momento adequado. E repete ou de mais ou de menos. Todos esses enfoques da área cirúrgica e particularmente do pré, do intra e do pós-operatório, eles têm respostas baseadas em evidência e publicadas e divulgadas em todo o mundo, graças à ação da Cochrane, que você nos trouxe aqui para a nossa instituição, e que deveria ser, mas ainda não é, com satisfação, a forma de decisão, de basear a decisão de todos os cirurgiões. Não há necessidade de se deixar em jejum, não há necessidade de se hidratar, existem procedimentos anestésicos combinados que dão menos anestesia para o doente. O doente pode se realimentar mais precocemente. Tudo isso graças a... Traz mais conforto, mais conforto, sem aumentar o risco. Colocar um dreno, por exemplo, num paciente, acreditando que ele vai ter menos complicações, é provocar, além do custo, um desconforto importante para o doente. Hoje, para o doente, a primeira pergunta, puxa, doutor, precisou de dreno? Aí ele tem aquele material estranho, que tem uma drenagem, muitas vezes serosa, sem nenhuma necessidade, mas que poderia ter sido evitado se ele tivesse o conhecimento da evidência produzida nesses. Isso nós já produzimos 10 ou 15 anos atrás, Álvaro, eu nem me lembro mais. Perfeito. E em relação, Délcio, você falou de cirurgia de colo. Sim. Como é que se trata clinicamente os pacientes? Nossa população está envelhecendo, grande parte deles, a partir dos 50 anos, começam a ter divertículos que infeccionam, não é? O que eles podem fazer primeiro para esse divertículo, que todo mundo, quanto mais viver, mais vai ser candidato, né? Mas vai ser a chance de se manifestar. Né? Como é que ele faz para que isso não complique, não se infeccione, não precise acabar numa cirurgia? O que ele pode fazer em termos de dieta, tratamento e etc? A doença diverticular dos cólons, ela chega até o cirurgião no momento da sua complicação. Ainda assim, dependendo da complicação, a participação do cirurgião pode não redundar num ato cirúrgico. A grande maioria dos pacientes que têm a doença diverticular, eles alcançam um grande benefício só em orientações sintomáticas e principalmente dietéticas. Dietéticas. Esses trabalhos estão há tempos publicados e demonstrando de maneira cabal que a fibra modifica a evolução natural da doença diverticular dos colos. Previne o sangramento, previne a inflamação e dá uma qualidade de vida melhor para esses doentes nos seus 60, 70, 80 anos. E se o sujeito começar a ter dor, que tipo de dor ele deve ter para procurar o médico rapidamente e não ter uma sepsis grave, etc? Exatamente. Dentro de uma faixa etária, o doente ele costuma manifestar desconforto abdominal, dor,
e em raras ocasiões ele desenvolve febre e estado tóxico que o comprometa. Na realidade, a prevenção é anterior a essa circunstância. A detecção dos divertículos pressupõe já uma dieta adequada permanente, que é a dieta com fibra. E tem uns tipos de antiespasmódicos também, para reduzir a dor? Também isso tudo deve ser feito. E O tratamento sintomático é de conhecimento da classe médica, mas o que atua modificando a dor e a evolução natural é a dieta. O cirurgião na doença diverticular, ele participa naqueles quadros realmente avançados de abdômen infecção, agudo, né? de abscesso, que é o abdômen agudo inflamatório decorrente da doença diverticular. Perfeito. E câncer de colo, Délcio? O que o sujeito pode fazer para detectar antes, para não evoluir muito tarde? O câncer coloretal, infelizmente, nós, em nosso meio, diagnosticamos, na maior parte das vezes, tardiamente. E isso compromete o futuro do doente, compromete a evolução do doente. Sem dúvida nenhuma, com o aparecimento dos métodos endoscópicos, o tratamento dos pólipos, modificou e vem modificando. O que nós precisaríamos nesse momento é de uma conscientização da classe médica e da população de maneira geral, que os doentes deveriam procurar os seus médicos de maneira mais precoce na verificação de mudança do hábito intestinal. Este é o momento que marca... O que você chama de mudança de hábito intestinal? O indivíduo que tem evacuações uma vez, 2 vezes, dia sim, dia não, e que há anos vem mantendo esse perfil, esse, digamos assim, é um indivíduo que deve ser considerado como um intestino funcionando normalmente. Mas nas manifestações do tipo dor, alterações para obstipação e alterações para diarreia, esses indivíduos devem ser procurados, devem procurar o atendimento adequado, o médico adequado, bem informado, que vai fazer a sua busca. E, obviamente, vai ter condições de fazer o tratamento adequado. Isso são para colonoscopia e tal? Isso envolve uma colonoscopia que pode ser realizada... Que é um aparelhinho que é colocado dentro do intestino. Exatamente. O médico é um aparelho de fibra que, sob anestesia, ele é colocado dentro do intestino, fácil diagnóstico, permite biópsias, permite fotografias, e tudo isto... planeja a cirurgia se necessário. Se necessário, faz um planejamento cirúrgico. Enfim, essas são as evidências produzidas e que dão consistência para essas condutas, né? Muito bem, Délcio. E das revisões que você fez, eu gostaria de citar alguma que poderia ajudar na educação continuada. Você acha que é importante medicina baseada em evidência para a educação continuada? Não tenho, Álvaro, nenhuma dúvida a esse respeito. E eu acho, eu venho sentindo, principalmente nos programas de pós-graduação, que os nossos colegas se sensibilizam, eles se motivam, se entusiasmam, no sentido de aplicar os conhecimentos produzidos na base da melhor evidência disponível. É óbvio que nós temos ainda muitas áreas que demandam a produção destes conhecimentos. Mas na nossa área em particular, esses conhecimentos, essa forma de busca do conhecimento, de maneira tão racional, ela deveria ser um elemento essencial na educação continuada dos nossos profissionais. Perfeito.
Não é à toa que o Ministério da Saúde tem um site de saúde baseado em evidências, né, onde todo profissional da saúde de todas as áreas tem acesso às melhores revistas ligadas às melhores evidências científicas, né, o Best Practice, por exemplo, resumos, as revisões Cochrane, guidelines de qualidade, etc., tudo facilitando, né, os quase 400 mil médicos que nós temos nesse país e mais, provavelmente, quase 2 milhões de profissionais das áreas de apoio, a gente chamaria de paramédica, hoje esse é um termo que eu acho que não deve nem ser politicamente correto, né? Os nossos colegas da área da saúde, né? Os que fazem medicina preventiva, os que fazem fisioterapia, que fazem uma série de especialidades, farmacologistas e assim por diante, e que nos dando a honra da sua atenção aqui. Então, se você for um profissional da saúde e tiver um registro na sua sociedade, né, como profissional, você tem direito a acessar o site do Ministério da Saúde. Né? É uma ferramenta importantíssima. Nós temos na Unifesp também, os interessados, um curso um programa de pós-graduação, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, que você é um dos orientadores, né? E todos que interessados por cirurgia acabam indo ser orientados pelo professor Délcio Matos, que é um grande professor da Unifesp e de medicina no Brasil, não é? Agora você está terminando a sua atividade, o seu período aqui, né, conosco. Infelizmente para nós, mas você continua aqui, trabalhando ativamente, coordenando a pós-graduação, e é muito jovem aí e muito bem preparado para parar, não é? Então, nós estamos, infelizmente, completando aqui o tempo do programa. Eu queria que você passasse a sua mensagem final para os nossos espectadores. Eu fico muito contente, Álvaro, em saber que, a partir de um convite que você me fez há 15 anos atrás, ou pelo menos, né, e que nós passamos a frequentar essa área, a área cirúrgica da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, ela enriqueceu muito. Enriqueceu porque eu sinto que ela aprendeu a produzir uma evidência científica de qualidade, pretendendo com isso nortear as nossas decisões. Porque o cirurgião, ele sempre se baseou as suas decisões na sua experiência, e você, como eu também, conhecemos os nossos professores desta maneira. Hoje a mentalidade está totalmente mudada. Então eu fico muito feliz em poder estar aqui, dividir esse momento com você, poder orientar os profissionais, os nossos ouvintes, e entender que essa questão como um todo é fundamental para o nosso sistema de saúde. E agradeço a você essa oportunidade. Eu que agradeço você aqui, e é possível errar menos, né? A gente, ninguém é dono da verdade, mas é possível reduzir os erros, aumentar a eficiência e aproveitar melhor os recursos para a saúde que nós temos, que precisam ser aumentados, mas mesmo aumentando, né? Os Estados Unidos hoje, com 2 trilhões e 500 bilhões de dólares por ano, não consegue tomar conta da saúde de 300 milhões de habitantes. Com dificuldades, como a Inglaterra. Exatamente. Por que não usam um sistema de busca de eficiência baseado na melhor evidência científica existente? Para você, espero que a gente tenha sido útil para a sua saúde, ou da sua família, ou dos seus pacientes. E fiquem conosco e a gente volta no próximo programa. Muito obrigado.